Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos de volta à nossa disciplina Noções de Direito Civil. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de Direito de Família. Vamos lá? E vamos começar fazendo uma diferenciação muito importante entre parentesco e família. Isso porque nem sempre você tem parentesco com quem é da sua família. Isso mesmo. Existem casos em que a pessoa ela é um familiar, mas ela não é um parente. Segundo o professor Caio Mário, o parentesco é a mais importante constante aí da relação humana. Trata-se da relação vinculatória entre pessoas que descendem umas das outras ou de um mesmo tronco em comum, que seriam aí os consanguíneos, bem como o vínculo existente entre um cônjuge ou um companheiro e os parentes do outro, que seria aí o caso do parentesco por afinidade. Além disso, o parentesco ele poderá ainda ser civil, que é aquele derivado da afetividade, como se dá aí na adoção e na reprodução humana assistida. O parentesco e família, eles não se confundem. As relações de parentesco decorrem aí dos vínculos de consanguinidade e de afinidade, sogro, sogra, cunhada. Além disso, cônjuge e companheiro, eles não são parentes, por exemplo, mas eles são sim família. A identificação dos vínculos de parentesco tem reflexo nos impedimentos matrimoniais, na obrigação alimentar e no direito sucessório. Parentesco consanguíneo ou natural é a relação que vincula pessoas que derivam de um mesmo tronco comum. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas com as outras na relação de ascendente e descendente. São parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma das outras. Portanto, tanto pode ser na linha reta como na linha colateral. Lembrando que na linha reta, o parentesco ele é infinito. São os ascendentes e descendentes. Por exemplo, filho, neto, pai, mãe, avô, tataravô. Já na linha colateral, o parentesco sanguíneo ele limita-se ao quarto grau, que são os primos, sobrinho-neto, tio-avô, ok? Parentesco por afinidade. Já o parentesco por afinidade, que também pode ser na linha reta ou colateral, é aquele travado entre um cônjuge ou um companheiro e os parentes do outro. Entre os cônjuges não há aí parentesco, há casamento. O vínculo ele não é parental, é casamentário. O parentesco por afinidade, na linha reta, ele é infinito. Já na linha colateral, ele limita-se ao cunhado, que é o segundo grau. Uma coisa interessante é que com a sogra o sujeito jamais vai poder se casar, mas com a cunhada pode. Isso porque o parentesco por afinidade na linha reta, ele se mantém mesmo após o fim do casamento ou da união estável. Deve ser mantido aí o dever de alimentar, subsidiário e complementar entre o ex-sogro, a ex-sogra, o ex-genro, ex-nora, ok? Isso seria aí decorrência da solidariedade familiar. A responsabilidade alimentar, pelo mesmo motivo, também se manteria entre o padrasto e o enteado. Berenice Dias sustenta que o vínculo de afinidade ele também se estabelece com relação aos filhos de um dos cônjuges ou companheiros. Reconhece aí a filiação socioafetiva. Distinções entre parentesco na linha reta, colateral e por afinidade. Os parentes em linha reta descendem uns dos outros e o grau é ilimitado. Os vínculos são perpétuos, inclusive na afinidade.
O grau de parentesco na linha reta é contado pelo número de gerações. Parentes em linha colateral têm somente um ascendente comum e é limitado ao 4º grau na consanguinidade e ao 2º grau na afinidade. O parentesco na linha colateral nunca se dissolve. Contudo, na afinidade, findo o relacionamento, o parentesco termina. Lembrando que o impedimento na linha reta, no caso aí da sogra ou do sogro, continua. O grau de parentesco entre colaterais, ele é contado também pelo número de gerações, mas é necessário subir até o ascendente comum e depois descer até o outro parente para se identificar o grau de parentesco, ok? Filiação. O artigo 1596 do Código Civil, consagrando o princípio da igualdade entre os filhos, repete o que consta o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vejamos. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. A filiação pode ser conceituada como sendo a relação jurídica decorrente do parentesco por consanguinidade ou por outra origem, estabelecida particularmente entre os ascendentes e os descendentes de 1º grau. Como já falado, nas aulas anteriores, todos os filhos têm aí direitos iguais. O artigo 227 da Constituição Federal fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, sendo proibidas quaisquer atos discriminatórios relativos à filiação. O artigo 1597 firma a presunção relativa de filiação para os filhos havidos no casamento. O reconhecimento de filhos no direito brasileiro se submete a 2 critérios. Vejamos. Reconhecimento voluntário é o que ocorre por ato espontâneo do pai e ou da mãe. Reconhecimento forçado se dá através de ação filiatória, ação de investigação de paternidade. Trata-se de ato espontâneo do pai ou da mãe, tendo em vista que pode ser feito em conjunto ou então separadamente. Vejamos. O artigo 1609 fala que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, isso porque aqui no casamento nós temos o critério da presunção legal, então o reconhecimento nesse caso é dos filhos havidos fora do casamento. Então vão ser no registro do nascimento, mediante declaração de nascido vivo, por escritura pública ou escritura particular a ser arquivado em cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Mesmo revogando o testamento, o reconhecimento não é revogado. Isso porque é irrevogável a cláusula que reconhece o filho. Ainda por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Ou seja, no curso de qualquer audiência, ainda que o tema do processo não seja paternidade e mesmo que declarada por acidente pelo pai. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar ascendentes.
Então vejamos aí duas regrinhas importantes. Pode o nascituro ser reconhecido, ainda dentro da barriga da mãe. E pode o filho morto ser reconhecido, mas somente se deixar descendentes. Isso aí é para evitar interesses patrimoniais. Os ascendentes não herdam, de modo que inibirá o pai de reconhecer o filho apenas para ser herdeiro. Perceba então que o reconhecimento póstumo do filho encontra limite, qual seja aí o reconhecimento do filho morto, que só é possível se ele deixou descendentes. Isso porque poderia o pai, que nunca considerou o filho, reconhecê-lo apenas para virar sucessor deste. Ou seja, usar a facultatividade do reconhecimento como uma conduta de torpeza, buscando auferir uma vantagem patrimonial indevida. Mas tendo o filho a ser reconhecido deixado descendentes, os ascendentes, neste caso, eles não herdam, de modo que inibirá o pai de reconhecer o filho apenas para ser herdeiro. Por isso, nessa hipótese é permitido sim o reconhecimento póstumo. Da unilateralidade e bilateralidade do reconhecimento de filho. Artigo 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Aqui nós dividimos o reconhecimento do filho menor de idade e do filho maior de idade. No caso do filho menor, é ato unilateral do genitor. Em se tratando de filho menor de idade, o reconhecimento será unilateral, depende somente da vontade do pai. Já no caso do filho maior, é ato bilateral. Existe a necessidade de consentimento do filho. Em se tratando aí, porém, de filho maior e capaz, o reconhecimento ele será bilateral e depende de anuência do reconhecido. Aqui, mais uma vez, busca-se evitar o comportamento aí torpe do pai, que busca reconhecer o filho já maior de idade, o qual ele nunca considerou, apenas no intuito de auferir alguma vantagem econômica, como, por exemplo, pleitear alimentos. Ok? Características do reconhecimento voluntário de filho. Ato solene, porque precisa de um procedimento formal. Espontâneo, porque é de espontânea vontade. Irrevogável, porque depois de reconhecido eu não posso desistir e querer voltar atrás. Incondicional, porque eu não posso colocar uma condição para o reconhecimento. E personalíssimo, ninguém pode reconhecer o meu filho por mim. Bom, o Código Civil, no artigo 1614, permite que o filho menor impugne a paternidade que lhe foi reconhecida, desde que tal medida seja adotada em até 4 anos, após atingir a sua maioridade ou ser emancipado. Esse direito ele é potestativo e se sujeita ao prazo decadencial de 4 anos, contados aí, como a gente já disse, da maioridade ou da emancipação do filho, tá? Bom, vimos aí como que funciona o reconhecimento voluntário na filiação. Mas e nos casos em que haja uma recusa ou em que não é feito o reconhecimento voluntariamente? Nesses casos, nós temos aí o reconhecimento judicial dos filhos. É o que se dá por meio da ação filiatória. Essa ação é a famosa ação investigatória de paternidade. Sobre a competência para a ação investigatória de paternidade, é muito importante a gente se atentar para a súmula número 1 do STJ. Nos termos dessa súmula, na ação de paternidade cumulada com a ação de alimentos,
a competência do foro do domicílio do alimentando. Ou seja, a ação vai ocorrer no local de domicílio de quem está pedindo os alimentos. Agora, fazendo-se aí a leitura de modo contrário dessa súmula em análise, nós temos que na ação investigatória de paternidade que não for cumulada com alimentos, deve-se seguir a regra geral do foro do artigo 46 do Código de Processo Civil, ou seja, o foro competente seria aí do domicílio do réu. Entretanto, a jurisprudência vem mantendo o entendimento pelo domicílio do autor, mesmo quando não for uma ação cumulada com alimentos, tá? Agora, quem é que pode entrar com a ação de investigação de paternidade? E quem é que pode ser réu nessas ações? Vejamos. Quem tem legitimidade na ação de investigação de paternidade? A legitimidade ativa pode ser promovida pelo filho, que, se for menor, será representado ou assistido. Ainda, até mesmo o nascituro, que é o bebê que ainda não nasceu, está lá na barriga da mãe, pode ajuizar a demanda. A legitimidade passiva, o réu da investigação de paternidade é o suposto pai. Todavia, se o suposto pai for falecido, a legitimidade passiva será dos herdeiros. Bom, analisada a questão de filiação, vamos agora ao estudo da guarda dos filhos, tá? A guarda é decorrência do poder familiar. Traduz um conjunto de obrigações e direitos em face da criança ou do adolescente, especialmente de assistência material e moral. À luz do princípio da isonomia, não existe uma prevalência do pai ou da mãe para ter a guarda. A guarda deve ser conferida e baseada no melhor interesse existencial da criança. Existem 4 espécies de guarda e 2 delas estão previstas aí no Código Civil e 2 outras são criações da doutrina, que, apesar de não serem fixadas judicialmente, algumas vezes são verificadas na prática. Vamos ver. São elas aí: a guarda unilateral, compartilhada, alternada e aninhamento. Bom, a guarda unilateral, ela ocorre quando o pai ou a mãe fica com a guarda e a outra pessoa possuirá apenas o direito de visitas. Segundo a definição do Código Civil, a guarda unilateral é aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Ainda hoje, esse tipo de guarda ele é bastante comum. Um exemplo de guarda unilateral aí é João e Maria, que se divorciaram. Ficou combinado que Maria ficará com a guarda da filha de 5 anos. E o pai tem direito de visitas aos finais de semana. Vale ressaltar que, se for fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe que ficar sem a guarda continuará com o dever de supervisionar os interesses dos filhos. Para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e prestar contas, seja objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e com relação à educação dos seus filhos. Pensando nisso, a Lei 13.058 de 2014 acrescentou no artigo 1583 do Código Civil o parágrafo 6º, prevendo que os estabelecimentos públicos e privados são obrigados a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento dessa solicitação. Já a guarda compartilhada ou conjunta ocorre quando o pai e a mãe são responsáveis pela guarda do filho.
A guarda é de responsabilidade de ambos e as decisões a respeito do filho são tomadas em conjuntos, baseadas aí no diálogo e no consenso. Segundo o Código Civil, entende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto e são concernentes ao poder familiar dos filhos em comuns. É considerada a melhor espécie de guarda porque o filho ele tem a possibilidade de conviver com ambos e os pais, por sua vez, sentem-se igualmente responsáveis. Vale ressaltar que nessa espécie de guarda, apesar de tanto o pai como a mãe possuírem a guarda, o filho mora apenas com um dos dois. Por exemplo, João e Maria se divorciaram. Ficou combinado que a filha do casal ficará morando com a mãe. Apesar disso, tanto Maria como João vão ter a guarda compartilhada, conjunta da criança, de forma que ela irá conviver constantemente com ambos e as decisões sobre ela serão tomadas em conjunto pelos pais. Bom, a terceira espécie aí é a guarda alternada, que ocorre quando o pai e a mãe se revezam em períodos exclusivos de guarda, cabendo ao outro direitos de visitas. Em outras palavras, é aquela na qual durante alguns dias a mãe terá a guarda exclusiva e em outros períodos o pai terá a guarda exclusiva. Por exemplo, João e Maria se divorciaram. Ficou combinado que durante uma semana a filha do casal ficará morando com a mãe e o pai não pode interferir durante esse tempo. E na semana seguinte, a filha ficará vivendo com o pai, que terá a guarda exclusiva nesse período. Segundo a doutrina, essa forma de guarda ela não é recomendável. Isso porque pode trazer confusões psicológicas à criança. Com um tom didático, pode-se dizer que essa é a guarda ping-pong, que a criança permanece com cada um dos genitores por períodos ininterruptos. Alguns a denominam como guarda do mochileiro, porque o filho sempre deve estar arrumando aí a sua mochila, sua malinha, sua mochila para ir a outra casa. É altamente inconveniente, porque a criança perde o seu referencial, recebendo tratamentos diferentes quando na casa paterna e quando na casa materna. A quarta e última espécie é o aninhamento. Ocorre quando a criança permanece na mesma casa onde morava e os pais, de forma alternada, se revezam na sua companhia. Assim, é o contrário da guarda alternada, já que são os pais que durante determinados períodos se mudam. Por exemplo, João e Maria se divorciaram. Ficou combinado que a filha do casal ficará morando no mesmo apartamento onde residia e no qual já possui aí seus amiguinhos, tem aí sua vizinhança. Durante uma semana, a mãe vai ficar morando no apartamento com a criança e o pai não pode interferir aí durante esse tempo. Já na semana seguinte, a mãe se muda temporariamente para outro lugar e o pai fica vivendo no apartamento com a filha. Esse tipo de guarda ele é defendido por alguns como uma forma de a criança não sofrer transtornos psicológicos, por ter aí que abandonar o meio em que ela já vivia e que ela já estava aí familiarizada. Apesar disso, é bastante raro devido aí aos inconvenientes práticos de sua implementação. A palavra aninhamento vem de aninhar, ou seja, colocar em um ninho. Transmite a ideia de que a criança permanecerá no mesmo ninho, no mesmo lar. E os seus pais é que irão revezar a sua companhia, tá? Como dito aí acima, o Código Civil somente fala em guarda unilateral ou compartilhada, mas essas demais espécies também existem na prática. Mas e aí, como que é definida a espécie de guarda que será aplicada? A guarda, ela será definida por consenso entre o pai e a mãe.
ou se não houver um acordo, ela será decretada pelo juiz. Quando o magistrado for fixar a guarda, ele deverá levar em consideração as necessidades específicas do filho e a distribuição de tempo necessária ao convívio dessa criança, desse menor, com o pai e a mãe. Sempre que possível, deve ser tentada a conciliação, tá? Mas e caso não tenha havido acordo, qual que é a espécie de guarda que o juiz deverá preferencialmente determinar? Essa foi uma das alterações impostas pela Lei 13.058 de 2014. A regra é que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, o juiz irá aplicar a guarda compartilhada, exceto quando um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar ou um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja essa guarda do menor, ok? E se os pais morarem em cidades diferentes? A lei estabelece que a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses desses filhos, tá? Outra dúvida comum é se a guarda ela pode ser deferida para uma outra pessoa, pode ser concedida para uma outra pessoa que não seja o pai ou a mãe. A resposta é sim. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, ele vai deferir uma guarda a uma pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. O exemplo mais comum dessa situação é a guarda atribuída aí aos avós, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje nessa aula e eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês e que vocês tenham gostado. Na próxima aula continuaremos o estudo do tema Direito de Família, partindo para a análise dos alimentos, da prestação de pensão alimentícia, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e na sequência passaremos para a análise do Instituto da Tutela e da Curatela. Um grande abraço e até a próxima aula.